Ao mexer no corpo do pai, Brad encontrou um caderno escondido debaixo dele. Era o mesmo que o pai protegia com tanto zelo. Brad já havia tentado olhar antes, mas sempre era repreendido. Agora, finalmente, poderia descobrir o que havia de tão valioso ali. Contudo, ao abrir o caderno, percebeu um detalhe frustrante. Ele era analfabeto. Com raiva, jogou o caderno longe e lançou o corpo do pai no rio onde os mortos eram depositados. A primeira coisa que fez em seguida foi invadir a casa de Arlingo. Aproveitou um momento de descuido, nocauteou o homem com um porrete e, após amarrá-lo, começou a torturá-lo. Quando finalmente descarregou toda a raiva sem hesitar, afogou Arlingo no mesmo rio onde jogara o pai. Brad sabia que naquele mundo só sobrevivia quem fosse impiedoso. Antes, o pai o protegia. Agora, estava por conta própria. Depois disso, revirou a casa de Arlingo em busca de recursos. Sem nada que o prendesse ali, decidiu partir em busca de alguém que pudesse ler o caderno. Queria saber que segredos estavam guardados ali, mas Brad era ingênuo. Nunca havia saído dali. Não sabia que, em tempos desesperadores, o ser humano podia ser mais cruel que qualquer demônio. Assim que saiu, sua pequena embarcação foi roubada. Viu marcas de corte perfeitas na corda e percebeu que alguém a havia levado. Quando notou movimentações estranhas por perto, ficou em alerta e seguiu a pé pela margem do rio. Em pouco tempo, avistou uma casa. Aproximou-se com cautela, arma em mãos, acreditando que ali estariam os ladrões. Mas, para sua surpresa, dois homens musculosos que cuidavam da horta o receberam com alegria, sem demonstrar surpresa alguma. A atitude amigável despertou suspeitas em Brad, que apontou sua arma, mas o que viu o deixou perplexo. Os vegetais cresciam de forma abundante, algo impossível naquele mundo envenenado. A frase de um dos homens fez com que Brad baixasse a guarda. Bastou uma refeição farta de vegetais para que ele contasse tudo, inclusive sobre o caderno. Mal sabia ele que logo também se tornaria mais um dos ingredientes do cardápio deles. Antes disso, os homens decidiram explorar Brad ao máximo. Disseram que leriam o caderno para ele, mas só depois que ele terminasse de trabalhar na horta. Ansioso para descobrir as palavras do pai, Brad aceitou sem questionar e começou a trabalhar. Mas, ao terminar, os homens leram apenas a primeira página e se recusaram a continuar, afirmando que revelariam o conteúdo aos poucos, à medida que ele seguisse trabalhando. Vendo o tamanho do caderno, Brad percebeu que havia caído numa armadilha. Foi então que, por acaso, entrou no porão da casa e encontrou uma mulher nua, presa. Descobriu que ela havia passado por algo semelhante. Atraída por comida, foi enganada e capturada. Era evidente que aqueles homens eram predadores experientes e já haviam feito muitas vítimas. Sem tempo para pensar, Brad libertou a mulher e tentou fugir, mas foram interceptados logo na saída. A tensão aumentou rapidamente e a luta começou. Desarmado, Brad foi dominado. Porém, o que os homens não sabiam era que ele havia escondido uma faca, um troféu que pegara da casa de Arlingo. Com ela, esfaqueou o mais gordo dos agressores. Mesmo assim, o outro, mais ágil, o dominou. Quando Brad já estava prestes a morrer, a mulher pegou uma pá e atingiu o agressor por trás. Com o caminho livre, os dois escaparam, apoiando-se um no outro.